Olá, tudo bem? Espero que estejam todos bem. Vamos dar continuidade ao nosso assunto hoje, falando de um tema bastante importante dentro da sequência de nossa programação. A nossa programação, inclusive, já está detalhada, toda ela, até o final desse semestre, no nosso mural de Classroom, onde vocês podem ali baixar, imprimir e ficar acompanhando passo a passo das nossas aulas. Lá nos diz qual o dia de nossa avaliação, quando teremos uma videoconferência, quando voltaremos do recesso, enfim. Lá está tudo explicado, espero que vocês façam bom uso desse material e acompanhem o passo a passo da nossa disciplina Contabilidade de Custos e Industrial. Hoje nós vamos tratar, como falei, desse patrimônio da empresa industrial. Empresa industrial foi o primeiro tópico, nós começamos estudando esse tema, né? O que vem a ser empresa industrial? É aquela empresa que desenvolve atividade industrial, transformação de materiais, com o objetivo de lucro. Toda empresa, quando se fala empresa, está ligada diretamente ao lucro. Não existe nenhuma empresa que não tenha essa finalidade lucrativa. Portanto, isso é que é uma empresa industrial. Nós vimos lá no começo dos nossos apontamentos, das nossas aulas, que ela tem algumas funções, sua classificação. Depois, na aula seguinte, nós começamos a ver sobre contabilidade industrial, patrimônio da empresa industrial. Aí vimos, então, a gestão da empresa industrial, o ciclo da gestão, que foi solicitado, inclusive, para vocês responderem as atividades. Aliás, todas as nossas aulas, elas são precedidas de atividades que vocês devem responder. Essas atividades, elas são consideradas, e quem responder vai ter direito aí ao qualitativo. Nossas avaliações, elas sempre vão valer 8 pontos. E os 2 pontos a mais é para quem está fazendo as atividades. Isso devidamente controladas aqui pelo professor. Então, recomendo que vocês façam as atividades pendentes, corram, façam as atividades, para que não fiquem aí sem essas notas correspondentes às atividades, né, que são qualitativos importantes e fazem a diferença quando se precisa de nota em nossa disciplina, em qualquer outra disciplina que se tenha esse critério de avaliação. Portanto, iremos hoje fazer o estudo inicial desse patrimônio das empresas industriais. Nós chamamos, inclusive, de introdução a esse estudo tão importante, que é exatamente dentro dessa empresa que iremos estudar agora o seu patrimônio. Então, o patrimônio da empresa industrial nós dividimos em 2 etapas. Vamos estudar primeiro os investimentos e depois as fontes de financiamento. Dentro dos investimentos, a gente vai estudar os bens do ativo, porque é lá que estão os investimentos dos bens. E nas fontes de financiamento, a gente vai estudar os capitais, tanto próprios como capital terceiro. É interessante a gente frisar, por oportuno, que quando a gente fala de patrimônio, que a gente lembra lá da professora, do professor, no primeiro módulo, falando para vocês que patrimônio é o conjunto de bens, direitos e obrigações, né? Onde está o ativo e o passivo. A nossa ideia, a nossa visão agora, ela já, a nível de terceiro módulo e a nível da disciplina Contabilidade de Custos Industrial, ela já nos traz para entendermos que no ativo, nós temos aonde a empresa realmente investe. E no passivo, nós temos as origens, as fontes desses investimentos, da onde é que surgiram. Então, é por isso a gente estudar esse tópico, é bem interessante para a gente conhecer essa dinâmica dentro de uma empresa industrial, que é o seu patrimônio. Portanto, o patrimônio, como nós falamos, é uma grandeza constituída por bens, direitos e obrigações, que você já conhece desde a primeira aula, desde muito tempo, que pode ser tanto de uma pessoa física ou de uma pessoa jurídica. O patrimônio, especificamente da empresa industrial, é o conjunto de bens, direitos e obrigações envolvidas aonde? Nessa empresa industrial. Ele é composto de uma parte positiva, que nós denominamos de ativo, que só tem a parte boa, né, bens e direitos, e tem uma parte negativa, que é composta das obrigações, que nós chamamos de passivo.
O ativo representa os capitais investidos, como nós falamos, então é por isso que nós iremos estudar os investimentos. E o passivo, os financiamentos obtidos para poder fazer a aplicação nessa atividade. Na realidade, a contabilidade é muito fácil de se entender, porque enquanto tem as origens, tem as aplicações, tem um ativo, tem um passivo, tem a receita, tem a despesa, tem um lucro, tem um prejuízo. Então, é por isso que ela é envolvente, empolgante para nós fazermos o nosso estudo. E vamos, então, agora, começarmos a estudar o 3.1, que é investimentos. O 3.2 vão ser as fontes de financiamentos. Bem, investimentos. Você observa que as coisas vão crescendo e você vai investindo, vai ganhando exatamente resultado. E, de acordo com a natureza de cada empresa, qualquer tipo de atividade, os capitais nelas aplicados também recebem destinação específica, sendo os seus fins objetivados. Por exemplo, se é uma empresa industrial, qual é a sua atividade industrial? Em que você vai trabalhar? Na aquisição, inicialmente, de máquina, para poder produzir matéria-prima, para poder ter esses produtos sendo fabricados. Beleza. Qual é a sua empresa comercial? O que é que vai precisar? De instalação, de estoque de mercadorias. Então, cada uma tem sua finalidade. Então, nessas várias aplicações, não pode ser reunido em grupos uniformes, né? Cada tipo de empresa é um tipo de empresa, separadamente, que diverge de um outro tipo. Então, cada finalidade é separada uma da outra. Portanto, podemos criar vários grupos de contas que podem ser utilizados em todas elas, um grupo geral de contas, embora a classificação e direitos possam ser diferentes em cada um desses grupos, de acordo com a natureza e finalidade dessa empresa. Um prédio, um veículo, por exemplo, ou um próprio imóvel, ele pode ser numa empresa para aplicação, por exemplo, para conservar como uso, e outra empresa pode se destinar à venda. Vamos imaginar, por exemplo, um veículo. Um veículo na concessionária, o que é que ele é? Ele está disposto à venda. Ele é uma mercadoria. Mas vai uma indústria, uma empresa industrial, compra aquele veículo. Aí nós estamos diante de quê? Para a empresa industrial que acaba de adquirir esse veículo, ela está diante de quê? De um bem fixo e não de uma mercadoria. Ele era mercadoria lá para quem? Lá para a concessionária. Vamos para outro exemplo. O chocolate produzido lá na Bombom, lá na Garoto, lá no Espírito Santo. Ele é um produto lá. É um produto lá na indústria de bombons. Chega aqui na prateleira do Comercial Carvalho, ele é o quê? Uma mercadoria. Então, depende da atividade, do tipo de empresa, ele vai estar disposto das mais possíveis. E é isso que a gente vai estudar aqui, de que trata esses investimentos. E, falando ainda de investimentos, a gente pode ir aqui, voltando um pouco para o nosso estudo, dizer que as empresas industriais, elas geralmente aplicam maiores capitais no ativo imobilizado, né? Ela inicia comprando máquina, comprando instalações da fábrica, instalações. Então, tudo isso é um grande aporte de investimento no imobilizado, que constitui aí as instalações, os equipamentos necessários para poder fabricar os seus produtos. As empresas industriais, por sua vez, elas também fazem grandes investimentos, claro, para poder produzir em matérias-primas, em produtos acabados e em créditos provenientes das vendas a prazo, né? Isso também, ela vende a prazo, vai ter um crédito, ela pode negociar esses valores. A entidade mercantil, né, que é aquela de compra e venda, embora não seja a principal, a acessória à industrial, é também imprescindível, né, é fundamental, criando, então, a necessidade de investimento em capital de giro. Eu tenho que comprar, eu tenho que vender, fazer esse meu capital girar dentro da empresa. Bem, e agora, falando de investimentos, e os investimentos estão nos bens, então, quais seriam esses bens que nós vamos estudar aqui? Nós temos os bens numerários, os créditos de funcionamento, os bens de vendas, os bens de renda, os créditos, os bens fixos e os bens intangíveis. Todos esses bens nós iremos estudar na próxima aula separadamente. Vamos dizer o que é um bem numerário, crédito de funcionamento, os bens de renda, os bens fixos.
e os bens intangíveis. Todos esses dentro dos bens do ativo que estão aí como investimentos em uma empresa industrial. Então, precisamos conhecer cada tipo de bem, o que é que ele representa, e, em seguida, depois disso, a gente vai trabalhar com o tópico 3.2, que são as fontes de financiamento, e a gente vai estar lá do lado do ativo. Financiamento, que são as origens, do lado do ativo. Os bens, que são as aplicações, que são os investimentos, aqui como bens do ativo. Os investimentos estão aí compondo o ativo. Isso é que nós fizemos assim, um estudo, assim, uma análise, colocar um caso para vocês, bem prático. A empresa comprou um veículo a prazo. Então, onde que foi que ela investiu? Em veículo, débito veículo. Só como foi a origem dessa aquisição? Como é que foi essa aquisição? Qual foi a fonte? Foi a prazo. Ela comprou, possivelmente financiado por um banco. Então, eu vou acreditar lá financiamento a pagar. Eu estou colocando o exemplo aqui de um veículo, mas pode ser uma máquina, pode ser as instalações, pode ser um imóvel, pode ser um terreno. Só para a gente perceber que esses investimentos sempre vão estar lá no ativo. E as origens vão estar no nosso passivo. Então, por aqui a gente encerra a nossa aula, agradecendo a vocês aí pela essa atenção que vocês têm dispensado nessa noite de hoje, diante do que foi tratado. Isso é somente uma introdução ao nosso assunto. Retornaremos com esse assunto na nossa próxima aula, já falando dos bens do ativos, que serão estudados detalhadamente. Eu gostaria que vocês respondessem à atividade, que vai estar também disponível para vocês, dispostas para vocês responderem, porque, como falei no início da aula, elas são necessárias, qualitativos, elas correspondem a qualitativos que são necessários para a composição da avaliação de vocês. Me despeço por aqui, agradecendo a cada um de vocês aí pela atenção, por estarem participando aí do outro lado, de forma remota, mas com certeza estudando, pegando material de apoio, imprimindo ou salvando, respondendo às atividades, vendo as videoaulas do professor, não são tão longas assim, são videoaulas que você pode assistir, salvar, e vão ser úteis para o entendimento ainda mais da disciplina. E queria dizer também que, caso surja alguma dúvida, algum questionamento, pode colocar no mural da turma, que sempre estou vendo, estou acompanhando, e seria o maior prazer de poder esclarecer essas dúvidas lá no nosso mural. Até mais. Até a próxima oportunidade. Que Deus abençoe e proteja a cada um de vocês. Até mais.